Fala pessoas, tudo beleza? Vamos continuar aqui a nossa análise com esse livro incrível, livro para iniciantes, um dos melhores livros que tem para estudar signos na astrologia, que é esse aqui, ó, o Livro dos Signos, Maria Eugênia de Castro. Esse livro a gente já está vendo já faz algum tempinho, já fizemos vídeo de Sagitário, Capricórnio, Aquário, agora vamos para Peixes e a gente vai dar a volta inteira até chegar no signo de Áries, tá? Signo de Áries não, no signo de Sagitário, né? Dá a volta, acabar lá. Daqui a algumas semanas a gente dá a volta inteira. Qual que é a ideia desses vídeos aqui? Na verdade, essa playlist que está rolando aqui para você que está assistindo, o vídeo faz parte de uma playlist que chama Análise Astrológica de Livros Marcantes. A gente já fez dois. A gente fez um ano passado que chama... Foi ano passado ou foi o outro ano? Enfim... A gente começou com um livro que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro fantástico, que se você não leu, vale a pena ler. Se você está passando por um momento de crise, ele é excepcional para ajudar você na sua tomada de decisões. Depois a gente fez uma boa parte do Astrologia, Psicologia e 4 Elementos. Eu ainda não terminei, eu vou terminar essa análise. E aí eu comecei a fazer essa aqui dos signos. A ideia é pegar livros conceituais da astrologia e trazer para vocês uma visão mais resumida disso, para vocês terem uma fonte de pesquisa aí para aprender mais sobre a astrologia, certo? Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre Peixes, o maravilhoso, o iludido, o poético, artístico e espiritual, Bebum, Peixes, tá? Obviamente, como esse livro aqui ele detalha, ele tem muitos detalhes e são muitas páginas falando do mesmo signo, a gente não consegue falar sobre tudo. Só para vocês terem uma ideia aqui, o Peixes começa na página 241 e termina na 262. São 22 páginas de descrição do signo de Peixes. Então, você que quer entender mesmo como que funciona um signo, como que você vai compreender ele pelo lado positivo e pelo lado negativo, esse livro aqui é o livro que você precisa ter para poder estudar e compreender a astrologia de uma forma bem direta, tá? Ele é bem direta mesmo. Aqui eu vou trazer algumas passagens, tá? Eu marquei algumas coisas aqui no meu livro, porque sim, eu gosto de rabiscar livros, meus livros são inteirinhos rabiscados. E trouxe algumas passagens aqui que podem ser interessantes para o nosso estudo. Então vamos começar, ó. Logo no começo aqui ela manda um itemzinho chamado simbolismo, isso é bastante interessante. Ó, tem coisas que eu vou ler o que seria o lado positivo, mas eu vou fazer algumas ressalvas, porque tem algumas coisas que eu acho que fogem um pouquinho da curva do comportamento natural do ser humano que pelo menos eu tenho encontrado nesses últimos 15 anos de trabalho, tá? Vamos lá. O signo de Peixes, o último do zodíaco, é simbolizado por 2 peixes unidos por um fio, nadando em sentido contrário, né? Vocês sabem, o signo de Peixes é um semicírculo e uma linha cruzando os dois aqui. Bom, e a primeira parte, o primeiro item aqui é o simbolismo, tá? O primeiro item que foi que eu destaquei para vocês é o que eu quero comentar, que é o seguinte: o símbolo de Peixes representa 2 tipos de humanos, aqueles que estão evoluindo e progredindo espiritualmente, e os que estão completamente confusos, dando voltas em círculos sem saber onde é a saída. Isso é muito característico, só que a questão da história toda é que eu encontro muita dificuldade, ou eu vejo muita dificuldade em conseguir discernir um do outro. O Peixes é um signo muito complexo, as pessoas de Peixes são muito complexas e elas apresentam essas situações, tanto essa questão de evolução interna e espiritual, quanto ficar correndo atrás do rabo. Isso acontece simultaneamente na mesma pessoa. Eu, até hoje, ainda não encontrei uma pessoa de Peixes que fosse evoluída em que ela falasse para mim: Nando, eu não me sinto perdido já faz 6 meses. Sempre acontece alguma coisa, sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem uma coisa atrapalhada. Sempre que a gente vai pensar em astrologia, a gente tem que lembrar que todos os símbolos têm positivos e negativos e todos eles têm alguma representação no nosso dia a dia. Independente do nosso grau de evolução interna, em algum momento alguma faísquinha do lado negativo pode aparecer. Aqui mais pra frente tem um lance sobre humildade bastante interessante que eu vou conversar com vocês. Então, sempre que a gente pensar em Peixes,
a gente vai pensar nessa polaridade acontecendo simultaneamente internamente. Isso pode sim gerar bastante confusão para as pessoas. Tem um outro ponto muito interessante que eu vou ler esse parágrafo, 2 parágrafos inteirinhos aqui, porque eles são muito importantes, tá? Então olha só. A espiral da vida, uma história de peixes. O signo de peixes, sendo o último, representa também o estágio final de aprendizado do ser humano. Isso se explica não pela forma circular do zodíaco, e sim pela projeção no espaço em espiral. A ideia é a gente evoluir em espiral, não em círculo, né? A gente quer subir. Para entender os peixes, é preciso visualizar o zodíaco não como um único caminho circular, e sim como vários círculos se sobrepondo num cone de caminhos espiralados, né? São várias camadas em direção à subida. Na história do ser humano, tudo acontece como se cada volta completa dos 12 signos o homem tivesse, ao final, a possibilidade de entender o significado de suas experiências em cada uma dessas 12 fases. Ao passar para outra dimensão, o ser é interpelado, quem não sabe o que é interpelado houve uma pergunta, sobre o resultado de suas experiências. Abre aspas. Você entendeu todas as suas vivências? Você percebeu todos os porquês e os encadeamentos dos acontecimentos? Fecha aspas. Eu falei parênteses, né? Mas é aspas. Caso não tenha compreendido nada, o que é bem capaz com o signo de peixes, é permitido ao homem uma nova chance de viver mais 12 etapas, passando de novo por todos os signos, e assim sucessivamente até que um dia, ao chegar no topo de peixes e ser novamente interpelado, ou seja, questionado, o homem responda, abre aspas, sim, agora compreendi o significado da vida. E só nesse momento, depois de percorrer as 12 etapas inúmeras vezes, ele é liberado dessa espiral formada por todas as experiências repetidas infinitamente através dos 12 signos. Eu vou adorar fazer isso aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Você que é de peixes e está ouvindo essa história, não, você não é o mais evoluído. O signo de peixes não é o mais evoluído do zodíaco. O símbolo de peixes representa um estado de evolução superior de forma simbólica, mas ele não é isso. A pessoa que tem sol em peixes, não adianta pensar, eu tenho sol em peixes, então eu estou na minha última encarnação, melhor eu beber tudo que eu posso antes de... Ou eu posso falar o que for, ou eu tenho que assumir uma missão de santo e sacrificar minha vida para cuidar das pessoas. Não é isso, não é isso. Não coloca isso na sua cabeça. O signo de peixes é um estado de evolução, ele é um símbolo de faculdades que você pode assimilar na sua vida e você tem que viver com aquilo. Como diz aqui, você entendeu o significado das coisas? Através desse posicionamento de peixes, você vai entender muitas coisas, mas não quer dizer que você está na última encarnação. Se alguém falar isso, é mentira. Ninguém sabe se tem encarnação antes ou depois, apesar de eu achar que sim. Mas a gente não sabe. Eu não sei. Apesar de eu acreditar na espiritualidade, nos ETs, na vida passada, na vida futura, que o tempo é uma criação só da nossa experiência humana, que não existe, todas essas coisas, eu sou super a favor, eu acredito, eu vivo minha vida com relação, em direção, absorvendo isso, mas eu não posso apoiar a minha experiência nisso, porque eu não sei, a gente não sabe se tem, a gente não sabe viver isso, a gente não tem prova física de que isso existe. Não adianta você ficar pensando que na vida passada você sofreu muito, então agora você tem que ser feliz. Não adianta ficar pensando na vida passada. Na vida passada você tacou fogo em todo mundo e agora você tem que ser humilde e não pode se colocar limites nas pessoas. Você tem que passar por esse mundo de uma forma humilde no sentido humilhante, não no sentido humilde de aprendizado. Entende o que eu quero dizer? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, cara, porque as pessoas de peixes, entre aspas, entre parênteses, o signo de peixes, ele pode ser altamente influenciável.
E se é altamente influenciável, pode cair um monte de conversa fiadas, como a gente vai ver aqui para frente. Ó, humildade, né? A humildade é uma virtude de poucos. Embora seja facilmente confundida com submissão, como eu falei agora há pouco, ela ultrapassa e atinge alto nível de consciência. Somente as pessoas maiores, né? Maiores não no sentido de tamanho, no sentido de moral, sabem ser humildes. Os indivíduos menores são por orgulho, egoísmo e vaidade. Quando o ser humano toma consciência de suas limitações e suas fragilidades, de sua finitude, ele começa a ser humilde e descobre que não há nenhum motivo lógico para vaidades, orgulho e arrogância. Maravilhoso, é isso mesmo. E eu acho que o signo de Peixes está muito ligado com isso, com essa... Como o signo de Peixes ele é uma ponte de conexão com o divino, com o transcendente, essa percepção sensorial, não é racional, tá? Essa percepção sensorial dessa energia faz com que a pessoa tenha uma contemplação do universo e da grandeza da vida de uma forma muito mais vasta, muito mais plena do que os outros. E se ele tem isso como uma verdade absoluta interna, ele percebe que ele não precisa agir, ele não precisa assumir isso aqui, porque quando você vê tudo isso, você se coloca numa posição absurda de humildade e aprendizado, tá? A humildade afasta o homem da ilusão do ego. É ela que o leva a reconhecer que não é seu superior e está longe da perfeição, mais ainda a assumir seus erros, fraquezas e impotência. A humildade ensina o indivíduo a admitir uma verdade inquestionável, ele é apenas humano. O povo de Peixes na via positiva tem pouca ambição mundana, já ultrapassou o desejo de poder, de exibição social ou de querer aparecer melhor do que é. Há muito já percebeu que a vida é transitória demais transitória demais e que todos somos imensamente frágeis para adotar um comportamento snob ou arrogante. É esse desprendimento do ego, né? Do ego no sentido negativo, e a gente tem que tomar cuidado para não levar isso para o desprendimento do self. O self é quem você pode se tornar na sua maior verdade, e para isso você tem que prestar atenção em quem você é e nos seus desejos. Uma coisa muito arriscada com a energia de Peixes é você viver na humildade e você não fazer nada para você mesmo. Você simplesmente viver passando vontade de um monte de coisa e se culpando porque você está com vontade de comprar um tênis novo, de ganhar uma roupa, de comer alguma coisa gostosa e o outro não tem nada para comer. E aí você não vai comer porque o outro não tem nada para comer, mas cada um tem sua vida, meu. Você vai lá, come dentro do que é prazeroso e satisfatório, mas você não sai ostentando isso para o mundo. Você absorve aquilo para você mesmo e vai. Todo mundo pode ter uma experiência característica de Peixes nessa vida, todo mundo, tá? Mesmo você sendo de qualquer signo. E eu vejo essas experiências através das experiências espirituais que a gente pode ter. Meditação, na arte, na contemplação com a natureza, na integração com a natureza, com os animais, com o vento, com as florezinhas, com as abelhas, mas também através dos processos espirituais mais densos, mais energéticos, como, por exemplo, cogumelo e ayahuasca. Obviamente feito com pessoas que têm um histórico, que têm um histórico de know-how, que trabalham com isso há muitos anos, há décadas, né? Sabem orientar as pessoas, sabem cuidar das pessoas e sabem conduzir um ritual da melhor forma possível, onde todo mundo se sinta protegido e seja um ambiente salvo e seguro, tá? Então eu recomendo para as pessoas que querem conhecer isso, vão procurar pessoas de grande conhecimento de história dentro desses processos, que é muito positivo. Eu já fiz várias consagrações de ayahuasca, já fiz várias. Teve algumas que não aconteceram nada, teve algumas que foram muito ruins, mas muito ruins no sentido de eu passar mal mesmo, bastante. E teve algumas que foram absurdamente transformadoras. Eu nunca vou esquecer, teve 2 experiências que é isso que ele está descrevendo, que é, cadê? Onde que está aqui? A vida é transitória demais, né? A nossa vida é muito frágil.
a minha experiência me colocou em contato com algo que era tão maior, mas era tão maior que eu percebi tantas coisas a respeito da nossa realidade e da minha vida. E duas coisas, uma coisa que eu percebi com muita profundidade, não dá nem para descrever a intensidade que isso tem de impacto na pessoa. É que o nosso vocabulário é muito limitado, ele é muito incompetente para conseguir descrever a palavra amor e Deus. São duas coisas que, quando eu falo Deus, e às vezes eu explicando isso para as pessoas, até fazendo vídeo para vocês, nada do que eu consegui falar para vocês consegue chegar perto da experiência que eu tive naqueles 2 dias. E realmente Deus e amor são coisas que a gente só consegue, eu acho que nem arranhar a gente consegue com essas palavras. E a característica dessas experiências são características com energia de peixes. Beleza? Se por acaso alguém estiver assistindo e quiser conhecer alguém competente, eu posso indicar o lugar onde eu vou, que é de total confiança, e que o pessoal trabalha com isso há muitos anos, há décadas. É um lugar onde você vai ser bem acolhido. Se quiser, manda mensagem para mim, eu te dou o contato deles. Beleza? Agora tem uma parte divertida. As mulheres de peixe. Segura aí que lá vem a história. Tanto no signo solar quanto no ascendente, as mulheres de peixe são conhecidas por serem musas inspiradoras de muitos homens. Isso é verdade, a minha esposa é de peixes. Mulheres de frases inacabadas, olhares longínquos, mergulhadas no infinito. Nunca se sabe por onde viajam as suas mentes sonhadoras. Por serem tipos extremamente femininos e receptivos, isso é verdade, né? As mulheres de peixes, elas podem ser absurdamente sensuais e femininas, né? Assim, Ó, só pra você ter uma ideia, um mito muito legal que está associado com peixes é o Eros e Psique, que é um mito, assim, muito legal, mas é muito legal mesmo, a ponto do tipo da Afrodite sentir ciúme e inveja da Psique. É um negócio muito legal. Aqui no canal tem uma playlist chamada Mitologia Grega, Astrologia associada à mitologia grega, acho que é isso. Que tem o mito lá de Eros e Psique. Vai lá, mas vai com pipoca, porque o vídeo deve ter uns 45 minutos mais ou menos, mas é muito, muito legal essa história, super divertido. Cadê? Por serem tipos extremamente femininos e receptivos, nunca ostentam força nem poder. Jamais procuram ofuscar seus companheiros, muito pelo contrário, não têm o menor desejo de dominar o homem ao seu lado. Preferem ser protegidas e cuidadas, por isso gostam de homens fortes, eficientes e resolvidos, que providenciem o que elas querem e o de que a família precisa. Antes de ter gente cornetando no vídeo, isso não quer dizer subordinação, isso não quer dizer machismo, isso não quer dizer que a mulher é encostada, isso quer dizer uma preferência. Tem gente que gosta de ser desse jeito, tem gente que gosta de ser de outro, né? Então é só uma questão de ponto de vista da energia de devoção e de entrega do signo de peixes. Bacana? Homens de peixes são sempre um tanto enigmáticos, misteriosos e reservados. Alguns até são falantes e conservadores, mas não costumam falar sobre eles mesmos. Preferem ouvir ou provocar os interlocutores a se revelar, ficando na boa sombra das meias palavras. São misteriosos mesmo. Peixes, o lado negativo de peixes é dissimulação. E a galera pode ter mesmo um comportamento ruim. Só que aqui a gente está falando positivo, tá? Tudo deve ser... Aliás, eles acham que não precisam falar muito, não precisam explicar detalhes. Tudo deve ser sugerido, apenas indicado. A compreensão da outra metade está na mente do outro, já que todas as linguagens simbólicas... Como é que é? Já que todas as linguagens são simbólicas, tudo só se explica até certo ponto. Então tem esse lado meio encantador e misterioso e sedutor de peixes, se aponta nesses dois lados, masculino e feminino,
do signo de peixes aqui, tá bom? Agora tem um negócio aqui que eu achei meio esquisito e eu vou contar para vocês, que é o seguinte: peixes e o amor. Regido por Netuno e Júpiter, peixes é o mais desprendido dos amantes. Eu, sinceramente, eu não faço a menor ideia do porquê ela escolheu a palavra desprendido, porque se tem alguma coisa nesse mundo que peixes não é desprendido. Ele pode ser avoado, ele pode ser distraído, mas desprendido, no sentido de amor, eu nunca encontrei uma pessoa de peixes que fala, tudo bem. Talvez não tenha sido esse o sentido que ela quis dar, mas para mim não faz muito sentido essa história. Mas ele é devotado, discreto, carinhoso, empático e flexível, sabe agradar a todos e criar um clima de romance, mesmo nos mais efêmeros relacionamentos. Faz seus amados sentirem-se no paraíso como verdadeiros deuses. É uma maravilha, cara. Vou falar um negócio pra você. Não é de hoje, tá? Mas eu já falei isso faz tempo. Você quer ser feliz na vida? De verdade, você quer se sentir amado e acolhido? Fica com alguém de peixes. É impressionante o quanto que essa energia positiva de peixes consegue fazer com que a gente se sinta amado e feliz. Silêncio de peixes. Como é possível entender e usufruir as virtudes de Netuno? O signo de peixes é regido pelo planeta Netuno, que ele pode ser um problemaço na vida das pessoas, tá? Aliás, Netuno em casa 12 pode ser um caos. Mas aqui ela fala quais são as boas práticas que podem levar você a se conectar de uma forma muito positiva com casa 12, com peixes e com Netuno, que é o seguinte: meditação e observação profunda das mini mensagens cotidianas. Desde a observação de uma borboletinha voando até uma discussão mais ampla, tem significado ali atrás. Se parar e se conectar com aquilo, a conexão com aquilo mais sutil é um lado positivo de Netuno. Uma boa leitura dos recados que a vida manda. Mesma coisa, só que isso aqui está mais ligado com a questão de Júpiter e peixes do que de Netuno em si. Um grande exercício de humildade. Um bom treino para os avisos da intuição. Isso aqui é fundamental. Junto com esse ponto aqui, gostar de ficar só. São dois pontos muito importantes e eu uso muito isso com os meus clientes de terapia. Quem tem posicionamentos de casa 12, muitas coisas de peixe, Sol, Lua, Ascendente, ou o Netuno, especialmente num aspecto tenso com Sol, Lua ou Ascendente, ou seja, ele fica muito proeminente no mapa, conseguir diferenciar entre paranoia e intuição é uma coisa fundamental. Então a gente tem que trabalhar a nossa percepção, melhorar a qualidade da conexão do consciente com o inconsciente, construir uma ponte entre eles. E isso acontece através dos processos meditativos. Antes que você fale, pronto, meditar não vai dar. Meditação é uma coisa que é super importante e dá para fazer sim. Eu vou até anotar aqui que eu vou fazer um vídeo sobre meditação para ajudar todo mundo a pensar de uma forma mais harmônica com a meditação, porque todo mundo acha que a meditação é impossível. E quem tem esses posicionamentos precisa meditar, porque senão fica absurdamente confuso. Essa energia intuitiva, ela é muito poderosa. E se a gente não aprende a decodificar isso, a vida pode ficar muito complexa, muito difícil mesmo, tá? Então, meditação, e a meditação se faz sozinho, ouvindo uma música, assim, integrando com você mesmo, abraçando uma árvore, sentado na prancha no mar, alguma coisa assim. A meditação é super importante para isso, tá? Como todos os vídeos eu falo, tem, atenção, personalidades quase peixes, são pessoas que podem não ter Sol, Lua ou Ascendente em peixes, mas tem esses posicionamentos aqui que podem ser bastante importantes. Algumas pessoas também compartilham, por analogia, fortes influências do signo de peixes. Netuno na primeira casa, ou mais perto do ascendente, ou na 12ª casa, bem pertinho da cúspide do ascendente, tá? Sol na casa 12, Lua ou ascendente em peixes, aspectos de Netuno com o Sol, Lua e ascendente, como eu falei para vocês, aspectos de Netuno com o regente do mapa, que é o regente do ascendente, tá?
E o regente do mapa na 12ª casa ou em peixes. Então, por exemplo, se você tem ascendente em virgem, você tem o seu ascendente, o regente do ascendente, que é Mercúrio, está em peixes ou está na casa 12. Isso traz uma personalidade meio pisciana aí, tá? Bom, vamos para o lado negativo do signo de peixes. Auto-engano. Signo de peixes, quando negativo, está vinculado aos problemas de vícios e a diversas formas de prisão interior. Todo viciado ou dependente é, no fundo, um fugitivo que tenta escapar de si próprio. Esse ser prisioneiro nunca está satisfeito consigo mesmo. Sempre acha que poderia ser melhor do que é. E, por isso, fantasia formas de escapismo através das quais ele possa, pelo menos por alguns instantes, fugir de sua vidinha medíocre e viver um paraíso artificial. Isso é muito sério. Pessoas que têm Netuno muito forte no mapa, posicionamento de casa 12, têm uma tendência a vícios. E esses vícios representam muito uma necessidade de escapismo das frustrações e autodecepções dessa vida. É difícil conseguir ser alguma coisa, é difícil conseguir alcançar alguma coisa. Então a pessoa quer fugir disso e ela vai se entorpecer. E isso pode levar até uma fatalidade, tá? Então, todo mundo que é de peixes, assim, todo mundo que é de peixes deveria evitar drogas, álcool e qualquer situações que levem à sensação de dependência de algo que não é ele mesmo. Então, terapia e desenvolvimento interno é o que salva, entre aspas, tá? É o que leva para um caminho mais saudável. E diga-se de passagem, ficar indo no centro espírita todo dia e fazer consagração de ayahuasca, por exemplo, todo final de semana, também é escapismo, tá? Não vai achando que você está aí na ayahuasca todo final de semana fazendo consagração toda hora que você vai virar um espírito de luz. Se você está repetindo isso constantemente, você está querendo fugir de alguma coisa. Você não está elevando seu espírito, não. Tá? Porque a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre a nossa experiência física e a experiência espiritual. Os dois têm que estar num equilíbrio e a gente vive no mundo físico. Se você vai para a ayahuasca, você fica lá viajando nas coisas, vendo gnomos e ETs, e aí volta para sua vida terrena e você não consegue pagar suas contas, você não consegue trabalhar, seu relacionamento é uma merda, você não cuida da sua saúde, só esperando chegar no momento de ir para a sua elevação, você não está usando isso do jeito certo. Ó, essa última parte aqui, que na verdade não é a última, tem muitas, tá? Mas como o nosso vídeo está ficando muito longo, eu vou usar isso aqui como último, beleza? Ele é muito importante porque é uma característica muito forte do signo de peixes, principalmente na questão enganadora da empatia e do cuidado com o outro, tá? Eu vou ler isso aqui inteirinho para vocês poderem pensar e refletir o quanto que isso é importante no nosso dia a dia. Salvadores e vítimas. O Salvador está sempre à procura de uma vítima e está sempre esperando um Salvador. O Peixes, na via negativa, representa muito bem os dois papéis. Dependendo da situação, pode ser o mais heróico dos salvadores ou a mais desalentada das vítimas. Quem nasce com os talentos de Salvador não consegue ficar indiferente diante da dor alheia. Pelo contrário, procura ansiosamente os sofredores e parece exercer ao redor de si um campo magnético de atração. Nada lhe escapa. Ele está sempre por dentro e por perto e pronto para entrar em ação, resgatando qualquer vítima indefesa. Os salvadores, peixes negativos, muitas vezes não se dão conta de que a vítima nem sempre é tão vítima e que ele, em alguns casos, não deveria se oferecer como salvador. O problema está na dificuldade de dosar o seu ímpeto de super-herói, isso é, ele deveria analisar cada situação com racionalidade antes de se mover na história. No entanto, isso não acontece. Vez por outra, ele alimenta a inércia e a indolência de pseudo-vítimas que continuam passivas, sem fazer nada para mudar ou resolver suas próprias vidas, pois sempre se escoram nos seus abnegados protetores. Isso é absurdamente... Isso é um perfil psicológico muito comum, tá? Pessoas que vivem tendo relacionamentos abusivos, por exemplo. O cara é uma pessoa que vive bêbada,
vive enchendo a cara e a pessoa se sente na necessidade de estar junto para cuidar daquela pessoa. Ou a outra pessoa que está sempre com problema financeiro e eu estou sempre perto para ajudar porque tadinho, se eu não estou aqui ele não consegue resolver. Ou então tem sempre aquela energia materna excessiva e tóxica de que, poxa, tadinho, né? Meus filhos não conseguem se virar sozinhos, eu preciso estar lá ajudando eles. Todo mundo com 40 anos. Né? Então, isso ainda é uma forma de escapismo, é uma forma de completar a própria vida e é uma cegueira quanto à necessidade que o outro tem de conseguir resolver seus próprios problemas. Isso é uma coisa que é muito mais complexa, eu não vou explicar para vocês aqui, mas é muito importante a gente analisar o quanto que a gente se devota para o outro sem permitir que o outro desenvolva as habilidades de autossustentação e autodesenvolvimento. Tem muitas pessoas que ficam no vitimismo porque não têm coragem de evoluir, ou porque pessoas não permitem, eles entram no meio do caminho e resolvem os problemas para eles, e eles não conseguem criar essa habilidade, eles ficam muito frustrados. Quantas e quantas vezes já vi pessoas que têm relacionamentos maternos e paternos absolutamente desgastados e violentos e brigas de ódio um com o outro e ainda assim uma relação profunda de codependência. Eu não posso deixar o meu filho sofrer, ou eu não posso deixar minha filha passar por isso. Só que a sua filha está precisando passar por isso, seu filho precisa passar por isso para ele se tornar um adulto. Se você fica impedindo o caminho, ela não evolui, e aí isso esconde a dependência que você pode ter dessa utilização da sua vida, porque se ele se vira sozinho, para que você serve? É óbvio que isso não é desse jeito, tá? É muito mais complexo que isso, que eu posso até fazer um vídeo mais para frente para explicar para vocês com mais detalhes, tá? Após um tempo de reflexão, alguns desses salvadores percebem o quanto foram usados, enganados e ludibriados. Desde o começo eles sabem disso, mas eles mesmos não querem ver. Nesse momento, mudam de papel, tornam-se vítimas de sua própria distorcida percepção. Passam a amargar com um sentimento de insegurança generalizado, desconfiam da própria sombra e condenam-se a um isolamento onde reclamam copiosamente e insistem no fracasso de sua missão dessa vida. Preguiça. As falsas vítimas, também peixes negativos, são criaturas sem Marte, ou um Marte impedido de funcionar. Isso é, sem ação, sem iniciativa, dependentes do apoio de um salvador. Sua inércia não é um problema físico, é uma atitude de passividade e comodidade mental. É responsabilidade de ambas as pessoas dentro dessa relação fazer o rompimento, tá? É um que não deixa fazer e o outro que não fala, peraí, deixa eu fazer. Então não tem culpa unilateral aqui não, tá? Não fazem nada porque é muito mais fácil se queixar e exibir dramaticamente seu sofrimento do que tentar qualquer forma de saída. Fazem um jogo maroto que, por um tempo, dá certo. Eles conseguem aprisionar seus ingênuos salvadores. Ingênuos. Não é ingênuo, não. Quer dizer, pode ser ingênuo de uma cegueira voluntária, mas não é de ser ingênuo na essência da palavra, né? na verdade da palavra. Mas como tudo tem seu fim, a verdade acaba triunfando e o jogo termina sem vencedores. Palavras-chave de peixes: via positiva, compaixão, empatia, compreensão, charme e sedução, vocação, humildade, amor, devoção, espiritualidade, espírito coletivo e inspiração. Na via negativa, peixes têm mente fragmentada, mentiras, desilusões, egoísmo e autoengano, sabotagem, vícios, síndrome da vítima, solidão, dependência afetiva e sacrifícios. Sacrifícios pode ser positivo e negativo, né? Os dois lados. E o que o pisciano mais detesta é inflexibilidade, invasão de privacidade, expor-se em público, métodos e sistemas rígidos, orgulho e preconceito, pessoas questionadas, viajantes compulsivos, maníacos por arrumação, ordem e limpeza, mesmo porque eles não sabem arrumar,
limpar e organizar nada, né? Gente colada, donos da verdade. Gente colada? Peixes é um dos signos mais pegajosos que tem. Pessoas secas, frias e duras. Gente sem antena e sem sentimento. O que será gente sem antena? Só uma última observação. Eu acho, a minha experiência me mostra que o eixo, signos, né? O signo sempre trabalha em dupla, né? Tem o eixo. O eixo Gêmeos, Peixes e Virgem é o eixo mais complexo da astrologia, ele é mais difícil. Porque o Peixes é o total subjetivo e o Virgem é o total objetivo. Então elas são realmente duas facetas completamente diferentes. E quem tem posições muito importantes nesses signos podem enfrentar uma grande dificuldade interna, muita dualidade, muito conflito. Essa é só uma sementinha, depois eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo. Beleza? Beijo para todo mundo, até o próximo que vai ser Áries.